Olá, senhor irmãos, fui designado para dar a aula da lição 5 do discipulado e vou tentar ser o mais breve possível, tentar trazer os slides para ser mais dinâmico e mais rápido. E o título da lição 5 é o Ministério de Jesus. O texto bíblico que a lição nos traz está em Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 20. E se você puder, acompanhe comigo. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando na beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, ele deixara as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Separei também mais um versículo para meditação. Esse versículo está em Mateus, capítulo 11, do 2 ao 5. E diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então vamos já para a introdução da nossa lição. E na Bíblia, no texto bíblico, a gente costuma dividir muitas coisas, sistematizar muitas coisas da Bíblia em trino, coisas trinas. Ó. O próprio Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ser humano é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. E o ministério de Jesus também a gente pode falar que é tríplice, que é ensino, pregação e realização de milagres. A palavra-chave dessa lição é a palavra ministério. E para que a gente podermos entender essa lição, devemos entender o real significado da palavra ministério. Da palavra ministério e da palavra ministro, né? Que o ministro é aquele que ocupa um ministério e que significa serviço e servo. Essa palavra, nos nossos dias atuais, está muito banalizada e perdeu totalmente o sentido original, né? Que é de servo, de serviço. A gente vê que o presidente escolhe vários ministros, e quando a gente fala de ministro, a gente pensa em um cargo muito poderoso, alguém que tem autoridade, alguém que está acima de todas as outras pessoas. O próprio STF tem os seus ministros, e a gente vê na atualidade como os ministros do STF abusam da sua autoridade, do seu poder, e esse não é o verdadeiro significado. O significado de ministro é servir, é ser servo. Em relação a prestar um serviço e a ser servo, Jesus atendeu tanto ao Deus Pai quanto à humanidade. E isso nós vamos ver na lição de hoje, que é só a introdução. Isso é o que veremos nessa lição: a natureza do ministério de Cristo, qual é a sua origem, a perspectiva divina desse ministério, o olhar de Deus do serviço de Jesus, né? E a perspectiva humana, o olhar humano, como é que os homens, como é que a humanidade vê esse serviço, vê essa missão. Já vamos para o primeiro ponto, que o primeiro ponto diz a natureza do ministério de Cristo. Cada ponto tem 3 subtópicos. E o primeiro subtópico desse ponto é a dimensão teórica, entre aspas. Vamos entender. Podemos dividir o ministério de Jesus em 3 dimensões. Nesse primeiro subtópico vamos falar de dimensão teórica, no próximo subtópico a dimensão prática e no terceiro subtópico da dimensão espiritual. Colocamos teórica entre aspas, pois na verdade tudo quanto vem de Deus vai além da teoria e está intrinsecamente ligada às outras 2 dimensões. Ou seja, assim como Deus é um Deus só em 3 pessoas,
essas dimensões do ministério de Cristo, essa teórica, prática, espiritual, elas se correlacionam, não trabalham separado. Tudo que é teórico de Deus vai resultar em algo prático, em algo espiritual. E assim por diante. Tudo que é prático da parte de Deus vem de algo teórico e vai gerar algo espiritual, e o espiritual vai gerar algo prático e vem de algo teórico. Então, eles estão intrínsecos, não trabalham separados. Separei um versículo, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, olha como essa palavra é poderosa, a palavra que diz respeito à teoria, né? Tudo que é letra é teoria. Mas ela não é apenas teórica, ela age. Agir já vem de prática. Ela penetra, penetrar é um verbo, o verbo vem de ação, prática. Então, alma e espírito, algo espiritual. Então, a teoria está intrinsecamente ligada à prática e ao espiritual. Então, a dimensão teórica diz respeito ao ensino, à pregação de Jesus. Então, esse é uma dimensão do serviço, do ministério de Jesus. A teoria, o ensino, a pregação, ele era um grande mestre. O ensino de Jesus era superior aos ensinos dos mestres da época, tanto em termos de método quanto de conteúdo. Então, os saduceus, os fariseus, os mestres da época, não conseguiam compreender como um homem que eles nunca tinham ouvido falar, que era de Nazaré, uma cidade desprezada, tinha tanto conteúdo como mestre. Ele ensinava com muito conteúdo, o conteúdo dele era algo que vinha de Deus. E os métodos de Jesus também, ele fala com parábolas, método que o povo comum conseguia entender e compreender, coisas do dia a dia do povo judeu. Então, o povo absorvia bem melhor aquele conteúdo, aqueles ensinos de Jesus. Segundo subtópico é a dimensão prática. Quantas pessoas readquiriram esperança após o encontro com Jesus? Quantas pessoas até hoje, quando tem um contato com Cristo, com a palavra de Deus, com o Evangelho, adquirem esperança e sua vida são mudadas da água para o vinho, são mudadas drasticamente. Então, isso diz respeito ao quê? Que, mais uma vez, frisando, a teoria vinha acompanhada da prática e do espiritual. Então, essa é a prática que vem de Jesus na nossa vida, do Evangelho de Deus, do serviço que ele fez aqui na Terra. Ele traz transformação, libertação para o homem mais na frente. Então isso é algo prático, é algo que a gente vê, que a gente pode testemunhar no nosso dia a dia. Isso é a prova que não há dissociação entre dimensões teórica e prática no seu serviço e também da dimensão espiritual. Separei mais um versículo que é Marcos 1:27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenam espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, aqui o versículo diz que doutrina? Doutrina diz respeito a ensino, algo teórico. Mas ele fala, com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então isso é algo prático. Então vem algo teórico, mas manifesta algo prático, algo espiritual. Vemos então que não é apenas um Jesus de teoria, mas também de prática. É um Jesus que está perto de nós, é um Jesus que se relaciona conosco, é um Jesus que cuida de nós a cada dia, cuida das pessoas. É um Jesus que quando esteve aqui na terra, andava com os seus discípulos. É um Jesus que quando esteve aqui na terra, brincava com crianças. Então é um Jesus de relação, de relacionamento. Não só de prática, não só de palavras. Né? Tem uma frase muito dita hoje em dia, né, entre os casais, entre pessoas que se amam e falam assim, não adianta falar que ama da boca para fora. O que importa é a atitude. Então Jesus está muito ligado com a atitude. O que ele fala se torna prática, se torna visível. Jesus é um Deus de prática, de presença, de relacionamento. Então o terceiro subtópico, a dimensão espiritual. O grande efeito do serviço de Jesus está no âmbito espiritual. Então,
Jesus vem com a sua palavra, vem com o seu evangelho, restaura o físico, muitas vezes, né, cura cegos, que foi o versículo anterior, coxos andam, mas o grande feito do serviço de Jesus está no âmbito espiritual. É a restauração do nosso relacionamento com Deus Pai. Colossenses 1,13, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Deus, ele através do seu Filho amado, ele nos resgatou. Então esse é o maior serviço de Jesus, e está na parte espiritual. Ele nos fez ligar com Deus novamente. Embora muitos outros profetas tivessem experimentado muitos outros milagres, o nosso maior milagre está na reconciliação com Deus, que só foi possível através de Jesus. Então, para corroborar com o versículo acima, então, nosso maior milagre, sem dúvida nenhuma, é a nossa salvação. Esse é o nosso maior milagre. Deus pode restaurar a nossa vida financeira, a nossa vida física, a nossa vida emocional, mas o nosso maior milagre é a salvação. Pode estar dando tudo errado na nossa vida aqui terrena, mas nossa vida celestial está junto com o Pai, eternamente. Mais um versículo que eu separei é Hebreus 9, versículo 25 e 26. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, a obra, o serviço de Jesus foi tão perfeito, tão cheio de mácula, que Irmãos, peço perdão, deu um probleminha na câmera, mas vamos continuar. Conseguimos pelo menos terminar o primeiro ponto, né? O primeiro tópico. Eu também consegui ver que quase não dá para enxergar aqui, mas se vocês conseguirem entender o que eu estou falando, já vai ser de grande ajuda, né? Isso aqui vai ficar mais para me guiar mesmo, tá bom? Então vamos para o segundo ponto, o ministério de Jesus na perspectiva divina. O primeiro subtópico é a missão designada pelo Pai. Jesus tinha uma missão, um serviço dado pelo Pai. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus, ele deu uma missão, um serviço para Jesus. E qual era esse serviço? Buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus passou por diversas dificuldades e perseguições para não continuar sua missão. Então Jesus passou por fome, passou por sede, passou por necessidades, foi perseguido. E isso tudo poderia ser uma desculpa para Jesus não terminar sua missão. Mas ele mesmo assim persistiu. O seu maior desafio foi em ser tentado a não concluir sua missão. Tentação feita pelo diabo no deserto e por Pedro também sendo usado pelo próprio Satanás. Então, embora Jesus sofresse tudo isso, o seu maior desafio, a pior tentação foi de não concluir a sua missão, o seu serviço, que é buscar e salvar o que havia se perdido, né? O diabo falou, se você é o filho de Deus, então por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então o diabo tentou Jesus para que ele não concluísse a sua missão, mas ele não caiu na armadilha de Satanás. Segundo subtópico, capacitado pelo Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, não abriu mão da companhia e auxílio do Espírito Santo. Nós sabemos que, embora seja uma coisa até meio difícil para a mente humana compreender, que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. E mesmo ele sendo 100% Deus, ele não abriu mão do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na concepção de Maria, em conduzir Jesus para o deserto, para a tentação. Ele instruiu e capacitou Jesus em toda a sua obra e sua missão. Então, mesmo Jesus sendo Deus, ele não abriu mão do auxílio e da companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve com ele durante todo o seu serviço, durante todo o seu ministério. Jesus é o nosso maior exemplo
e como ele, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Separei um versículo aqui, eu vou ler. Romanos 8,14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nós falamos que somos filhos de Deus, é porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como sermos filhos de Deus se não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Terceiro subtópico, a missão concluída. Nenhuma adversidade ou dificuldade impediu Jesus de concluir sua missão. João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, tudo aquilo que Jesus passou não foi suficiente para impedir de concluir a sua missão. E eu peguei no dicionário, o dicionário português mesmo, o significado de consumado. O que isso significa? Às vezes a gente não sabe, né? Lê, mas não entende. E no dicionário está escrito, cujo processo já se completou. Ou seja, quando Jesus disse está consumado, ele diz está completo, não precisa ser feito mais nada, está perfeito. Então, a missão de Jesus foi perfeita. Não há nada mais o que eu possa fazer. Jesus fez a missão perfeita. É o plano perfeito de Deus. Apesar de ter sido dolorosamente consumado, Jesus em nenhum momento pensou em abandonar a missão dada por Deus. Então, essa missão perfeita que ele fez, em nenhum momento ele pensou em abandonar, em abortar essa missão. Mais uma vez, como maior exemplo, Jesus também nos deixa uma missão, anunciar o Evangelho. Então, da mesma forma que Jesus não abandonou e continuou firme na sua missão, nós também, como pequenos cristos, pequenos Jesus, cristãos, devemos anunciar o Evangelho e não abandonar esta missão. Ele já chegou a afirmar que fariam obras maiores que a dele. Então, nós temos a oportunidade, nesse plano terreno, de fazer obras maiores que Jesus, no sentido de tempo, porque nós temos nossa vida toda entregue a Jesus para anunciar o Evangelho. O ministério terreno de Jesus teve apenas 3 anos e meio. Então, neste sentido, a gente faz obras maiores que ele, podemos alcançar muitas pessoas. Olha a tecnologia que nós temos, então podemos alcançar milhares e milhões de pessoas através da internet, de WhatsApp. Então, neste sentido, nós fazemos obras maiores do que o próprio Cristo. O ministério de Jesus na perspectiva humana, o último ponto, o terceiro ponto. E o primeiro subtópico é reconciliando-nos com Deus. A missão de Jesus pode ser vista com sucesso não somente por Deus, mas também por nós, que agora temos Deus também como nosso Pai. Então, a gente já viu a perspectiva divina da missão, do serviço, do ministério de Jesus, mas e a perspectiva humana? Como é que a humanidade vê isso? Então, a gente pode ver que, em esse versículo aqui, Romanos 5, 10, 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por toda a vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, mediante Jesus Cristo, nós recebemos uma reconciliação. E nós temos essa visão dessa reconciliação e, através desse reconhecimento, a gente glorifica a Deus, a gente adora a Deus. Então a gente reconhece Deus, reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós glorificamos e o adoramos. Então é uma visão humana da obra e do serviço de Jesus. É o que a gente vê, a gente sente e a gente manifesta essa adoração, essa glória para Deus. Nós hoje temos uma esperança devido à missão de Jesus ser feita com perfeição. Então, a gente só tem essa esperança porque o plano de Jesus foi feito com perfeição. E a gente consegue vislumbrar essa esperança. Então, é uma visão humana, uma perspectiva humana. Segundo subtópico, fazendo o bem. Conforme já foi repetido diversas vezes, o Mestre não veio para ser servido, e sim para servir. Então, Jesus, ele abandonou toda a sua majestade, toda a sua glória para ser servo. Eu lembrei de um episódio aqui, que é o Jesus lavando os pés do discípulo.
Essa ação era vista como judeus como uma tremenda humilhação, porque era feita pelo pior dos servos. Então Jesus ele demonstra com essa humildade, com sua humildade, como ele veio para servir. Ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Jesus não é arrogante e abriu mão da sua majestade para fazer o bem por onde passava e ainda passa até hoje. Filipenses 2:5-8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Último subtópico para a gente encerrar é trazendo libertação. Assim como os judeus estavam presentes pelo legalismo, estavam presos pelo legalismo religioso do judaísmo, muitas pessoas hoje vivem presas de diversas maneiras. Então, naquele tempo de Jesus, as pessoas viviam presas com esse legalismo religioso. E hoje há também uma prisão religiosa que pode nos prender, mas temos os vícios, temos drogas, temos prisões amorosas, prisões emocionais, e Jesus veio para nos libertar de todas essas prisões. Por isso foi necessário que Jesus trouxesse libertação para a humanidade. Foi necessário que Jesus trouxesse libertação para a humanidade. Ele já trouxe essa libertação para nós. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E essa verdade nos liberta de tal forma que tem mais um versículo aqui, João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus nos liberta de tal forma que verdadeiramente nós somos libertos. Libertos para uma vida eterna com Deus. Para concluir a aula, eu vou ler a conclusão da lição 5, que diz assim: como se vê, Jesus Cristo exerceu um ministério, tanto um serviço, um ministério, tanto a Deus como à humanidade, como às pessoas, que não se constituiu em ostentar um cargo para se autoafirmar, como vemos nos nossos dias, os ministros. Ele não precisava de tal prática, pois a prova de que se exercera de melhor forma o que deveria fazer foram as 2 vezes que o próprio Deus afirmou que tinha prazer em Jesus. Que Deus possa ver em nós a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, seu Filho. Então, da mesma forma como Cristo foi obediente ao Pai, que Deus também venha ver isso em nós, essa obediência, esse espírito de servo, esse espírito de querer fazer a vontade do Pai, de abdicar das nossas próprias vontades para fazer a perfeita e agradável vontade de nosso Deus Pai. E eu agradeço essa oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, por esse convite, agradeço aos nossos líderes da EBD, Wesley, missionário irmã Sônia, agradeço ao pastor local, pastor Anderson, e que todos ficam com a graça de Deus. Amém.